Muito boa tarde, bem-vindos a uma nova edição das Conversas na Eclésia, que aqui ao longo do mês de novembro tem abordado temas ligados ao luto, ao sofrimento, à morte, no contexto das celebrações litúrgicas que marcam este mês de novembro, muito ligado ao mês das almas, e também ligados ao contexto da pandemia, que tem tornado este tema mais presente na nossa sociedade. Tenho comigo ao longo desta semana o Hugo Lucas, é psicólogo clínico do Instituto de São João de Deus. Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Obrigado. É um tema delicado, faz parte da sua missão também este acompanhamento do luto de quem se despede de familiares e amigos, e é algo que voltou a estar muito presente na nossa vida. Até em termos informativos, por exemplo, do meu ponto de vista jornalístico, é algo que nós percebemos que é um bombardeamento. A morte voltou a entrar no nosso dia-a-dia. É um tema que nós muitas vezes tentamos empurrar para baixo do tapete, mas todos os dias temos números de infectados, todos os dias temos números de mortes e todos os dias somos confrontados com sofrimentos próximos e distantes e muitas vezes muito próximos. De que forma é que isto nos volta a ensinar, é a primeira pergunta que eu lhe faço, que afinal a morte também se prepara, é algo que tem de estar presente no nosso cotidiano para que seja possível enfrentá-la da melhor forma possível. Bem, começando pelo princípio, boa tarde, mais uma vez obrigado pelo convite. É um gosto estar convosco e poder falar um bocadinho sobre estes temas aos quais dedicamos enquanto instituição e enquanto equipa muito do nosso trabalho e do nosso investimento, porque de facto esta faz a diferença seguramente na forma como podemos ajudar famílias no contexto atual e na vivência deste processo. Eu acho que podemos falar um bocadinho de uma forma muito concreta naquilo que acaba de dizer deste ponto de vista. Se tivéssemos de algum modo muito mais consciencializados para a importância que significa reconhecer que a morte é parte da vida, certamente teríamos um papel muito mais interessante do ponto de vista participativo, mais que não fosse do ponto de vista da comunicação, da expressão, daquilo que é a etapa da vida chamada morte. E, portanto, se entendermos que a morte, ao longo dos últimos anos, eu diria das últimas dezenas de anos, tem sido muito medicalizada, muito hospitalizada, e que se tem perdido, na verdade, uma grande dimensão associada àquilo que é, por um lado, eu diria, a vivência no contexto familiar, que outrora era uma coisa que acontecia de forma muito marcada e muito nítida. Por outro lado, se entendêssemos que tudo isto, fazendo parte do ciclo da vida, é algo no qual nós podemos participar, escolher, dar a nossa opinião, não acharíamos estranho, porventura, aquilo que muitas das vezes acabamos por ver e ouvir pessoas e com as quais isto acaba por até, do ponto de vista social e cultural, ter um impacto, às vezes um bocadinho negativo. Como é que alguém já escolheu o seu caixão? Como é que alguém já disse como é que quer que seja o seu funeral? E isto tem impacto nas pessoas. Ora, isto na verdade pode ter impacto, mas o impacto deve ser, ou deveria ser, pelo menos do ponto de vista do como é que eu nunca parei para pensar sobre isto e no papel que eu posso ter. Exemplo, eu posso dizer como é que eu gostava de morrer. Eu posso dizer como é que eu gostava que fosse esse momento, seja do ponto de vista da minha incapacidade em poder expressar nesse momento, seja do ponto de vista na forma como eu consigo antecipar ou construir algumas das decisões que eu não vou conseguir tomar e que, na verdade, poderão e terão que ser tomadas no contexto do meu fim de vida e no contexto daquela que será a minha morte. Portanto, a morte, na verdade, é uma entidade clínica, é um síndrome do ponto de vista biomédico puro e duro, mas para além disto é algo totalmente subjetivo, individual, para o que o contexto atual nos vem alertar de sobremaneira, porque nós, de facto, aquilo que muitas das vezes, e agora focando concretamente na sua pergunta, aquilo que nós muitas das vezes vamos assistindo no contexto da pandemia atual e na forma como vamos cuidando de doentes em fim de vida neste contexto, é exatamente uma abordagem muito psicoeducacional que é precisa ser feita com doentes e com famílias no contexto de uma pandemia, de algo que na verdade
não era previsível no nosso mundo individual. Claro que não estou a falar daquilo que eram, de alguma forma, até as previsões que existiam do ponto de vista da classe de cientistas que se dedica à investigação destes fenómenos e que previam já há algum tempo o aparecimento de uma pandemia num contexto viral, assim como prevêem neste momento grandes dificuldades associadas às questões das resistências a alguns antibióticos e, portanto, o problema das superbactérias. Mas a pandemia não era uma coisa que existia no nosso horizonte. E neste momento, se compararmos com aquilo que foi o mês de março ou abril, outubro, novembro, leva a que algumas pessoas já falem sobre a possibilidade da morte no contexto da sua doença. E, portanto, há aqui um lado educativo já falado, interiorizado, aprendizado, de alguma forma como uma aprendizagem mais significativa para as pessoas. E, portanto, a morte, de facto, pode-se preparar e pode-se trabalhar do ponto de vista das escolhas pessoais. Existe, inclusive, e às vezes achamos que isto tem tudo que ver com a mesma coisa e não tem, existe um documento, que são as diretivas antecipadas de vontade, que eu posso fazer, que eu posso redigir, os defeitos que tem, não é isso que está em causa, tem, é o primeiro, e, portanto, é um documento que carecerá de melhorias, sem dúvida, isso não é uma questão, mas é um documento muito útil para que qualquer um de nós possa, indiscutivelmente, fazer ali as suas escolhas e que possa, através daquele documento, abordar algumas decisões em termos de tomada de decisão pelos profissionais de saúde ou até mesmo a questão da nomeação de um procurador de cuidados de saúde, que será alguém meu mais íntimo, familiar ou amigo, que me conhece, em quem eu delego a capacidade de decidir por mim e de fazer acontecer aqueles que são os meus pressupostos de fim de vida. E, portanto, de facto, a morte é algo que nós podemos trabalhar, que devemos antecipar e que precisamos de parar para pensar sobre isto. E o pensar sobre isto e pensar sobre a morte não tem que ser com, em última análise, pensar sobre como é que eu quero que seja o meu funeral. Porque esse, em último caso, pode ser um aspecto importante, mas menor, quando comparado com outros aspectos que são muito mais significativos e que têm que ver, por exemplo, com questões associadas àquilo que são decisões terapêuticas que as equipas médicas têm que tomar. Eu quero estar entubado e ventilado, eu quero ir para uma unidade de cuidados intensivos, eu quero que façam tudo o que possam e tudo o que saibam e tudo o que devam, porque depois há aqui esta noção entre o poder e o dever, mas que nos remete para o campo da bioética e isto é uma outra questão. Mas eu quero que façam tudo para me salvar? Não. Eu entendo que no caso de estar numa situação em que de facto não existe um voltar atrás e que, portanto, há uma irreversibilidade do meu quadro, este lado irreversível da minha doença, eu posso tomar determinado tipo de decisões. Sim, até eventualmente alguém que esteja a ouvir e que esteja a estranhar, até na doutrina católica isso se ensina, é contra o encarniçamento terapêutico. Exatamente. Isto tem uma filosofia por trás que tem que ver exatamente com aquilo que é a existência de uma má prática do ponto de vista médico ou por parte dos profissionais de saúde que diz respeito àquilo que é a distanásia. Exato. Nada tem que ver com outras ásias, mas a distanásia tem exatamente que ver com esta dimensão de fazer esforços, implementar esforços terapêuticos, não ter limites na atuação a todo o custo, independentemente daquilo que é a boa prática, o bom senso, e portanto isto é uma coisa que eu acho, pela experiência que tenho, cada vez menos acontece, e portanto são poucas as situações, existem de facto ainda algumas, são lamentáveis, são fonte sobretudo de inseguranças pessoais e de desconhecimento maioritariamente por parte dos profissionais de saúde que as praticam, mas às vezes nós familiares também temos um bocadinho esta tendência de querer, porque amamos muito o nosso familiar e desejamos muito que ele continue vivo por muito e bom tempo. E, de facto, a doença atual, e, portanto, este contexto da infecção por SARS-CoV-2 e o contexto de evolução desta infecção viral como a pneumonia, é um quadro característico daquilo que pode ter que ser um conjunto de medidas a implementar pelas equipas médicas no terreno com estes doentes em contexto de passar um doente para um nível de cuidados superiores, deixar um doente
ficar na enfermaria ou fazê-lo transitar para cuidados intensivos, submetê-lo àquilo que são os pressupostos da medicina intensiva e àquilo que são toda uma dinâmica de funcionamento de uma unidade de cuidados intensivos, em que de repente eu já não estou ali capaz de poder decidir porque estou sedado e analgesiado. E, portanto, não tenho essa capacidade de poder sequer me expressar. Portanto, este é um exemplo prático de como é que eu gostava que fossem os meus dias se tiver que acabar a minha vida neste contexto em que eu posso optar por ser só hidratado, não ser alimentado, em que eu posso optar por não querer medidas invasivas, por não querer ser reanimado em contexto de paragem cardiorrespiratória, em querer que determinadas pessoas se despeçam de mim ou estejam junto de mim, e esta é uma questão importante neste momento no contexto daquilo que é o quadro da infecciosidade desta doença e a forma como os contactos sociais e as visitas estão absolutamente restringidas neste sentido a nível da comunidade hospitalar, mas temos todos conhecimento de situações, de exemplos de boas práticas, de modelos em que é possível aliar a segurança e alguns destes pressupostos. Claro que não é fácil e claro que é um risco acrescido, e a maioria das pessoas não tem, infelizmente, direito a poder despedir-se dos seus familiares, e há várias questões que surgem daqui até para o próprio processo de luto, mas sim, mas esta na verdade é uma questão muito importante. A morte pode ser educada, pode ser trabalhada, porque quando eu o faço, e se o fizer em contexto mais individual, mais nuclear da minha família, eu até com isto tenho uma abordagem muito pedagógica para com os meus familiares, do ponto de vista daquilo que é um pressuposto, que é a forma como eu ajudo os meus familiares a lidar com indecisões que possam surgir e com aquilo que vai ser o processo de luto, porque na verdade eles saberão que estão a fazer aquilo que eu queria que tivesse sido feito. E essa é a grande vantagem do ponto de vista desta construção individual. Muito obrigado, Hugo. Nós continuaremos esta conversa amanhã, se Deus quiser, continuando estas conversas do silêncio. São o tema que escolhemos para o mês de novembro, para estar na sua companhia, na Agência Eclésia, também no programa da Rádio na Antena 1, num mês que é especialmente dedicado àqueles que já partiram, também numa reflexão que nos ajuda a enfrentar este tempo especial diferente da pandemia. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.